Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Preisner. O meu nome é André. Se inscreva no canal, dê o like, comente o que você achou, compartilhe o conteúdo e vamos para mais um vídeo. A origem Romanov. Parte 1. O patriarca Romanov. O czar Fiódor I governou a Rússia entre 1584 e 1598, sendo o último czar da dinastia Rurik, falecendo em 17 de janeiro de 1598, sem filhos para o sucederem no trono da Rússia. Após uma decisão tomada por assembleia, ele foi substituído pelo seu cunhado, o czar Boris Godunov, que foi o primeiro czar a não pertencer à dinastia Rurik, contando no início de seu governo com o apoio de um sobrinho da falecida czarina e também candidato ao trono da Rússia, Fyodor Romanov, que foi o primeiro homem a sustentar o sobrenome da dinastia vindoura. Para eliminar a reivindicação do trono, o czar Boris Godunov exilou no ano de 1600 a Fyodor Romanov no mosteiro Antoniev, localizado na região norte da Rússia. Ele foi mantido no mais estrito confinamento dentro do monastério Antoniev, onde foi forçado a fazer os votos monásticos, modificando o seu nome para Filaret e se tornando padre da Igreja Ortodoxa Russa. O mesmo aconteceu com sua esposa, Ksenia Chestova, que foi também exilada junto de seus 2 filhos em um outro monastério. Também sendo forçada aos votos monásticos, ela foi obrigada a modificar o seu nome, se tornando a monja Marta. Parte 2. Os impostores. O czar Boris Godunov reinou do ano de 1598 até o ano de sua morte em 1605, sendo então substituído pelo seu filho, o czar Fiódor II, que foi coroado com 16 anos de idade por ocasião da morte precoce de seu pai, mas assassinado em 20 de junho de 1605, um mês e meio após a sua coroação, e sepultado no mosteiro da Trindade São Sérgio. No mesmo dia da morte do czar Fiódor II, um homem alegando ser Dmitri, o filho assassinado do czar Ivan IV, invadiu Moscou com um exército de cossacos e poloneses clamando o seu legítimo direito ao trono. A última esposa do czar Ivan IV, Maria Nagaia, o aceitou como se fosse o seu falecido filho, e ele foi coroado czar Dmitri I em 21 de julho de 1605, libertando no mesmo ano o padre Filaret Romanov do seu exílio e o tornando o metropolita de Rostov. O czar Dmitri I foi assassinado em 17 de maio de 1606 por conspiradores que esquartejaram, cremaram e atiraram o seu cadáver de um canhão em direção à Polônia. Ele foi então sucedido pelo czar Basílio IV, mas em 1608, um segundo impostor se levantou como sendo o filho falecido de Ivan IV, sendo então conhecido como o falso Dmitri II. O seu exército derrotou as forças militares do czar, mas não conseguiu tomar Moscou, e ele então atuou apenas em algumas localidades, mas não foi oficialmente consagrado o czar da Rússia. Em 1609, o então metropolita de Rostov, Filaret Romanov, foi capturado pelo falso Dmitri II, que o nomeou patriarca de toda a Rússia. E em 1610,
A Rússia dividida foi invadida pelo exército polonês do rei Sigismundo III, que depois o czar Basílio IV e o governo provisório entregou Moscou para a guarnição polonesa. Em dezembro de 1610, o falso Dmitri II foi assassinado por um príncipe tártaro e, após a sua morte, o patriarca Filaret Romanov foi enviado à Polônia para negociar o futuro dos dois estados, mas foi mantido em cativeiro pelo rei polonês até o ano de 1619, quando foi liberto pelo novo czar, o seu filho Mikhail I, eleito em 1613. Parte 3. O primeiro czar Romanov. Nascido em 22 de julho de 1596, em Moscou, na Rússia, o czar Mikhail I foi o primeiro czar da dinastia Romanov. Eleito por unanimidade na Assembleia Nacional do dia 21 de fevereiro de 1613, a sua coroação se deu em 22 de julho de 1613. Ele se casou com Maria Dolgorukaia no dia 19 de setembro de 1624, mas infelizmente ela veio a falecer 4 meses depois. Ele então se casou pela segunda vez com Eudóxia Trechniova no dia 5 de fevereiro de 1626, tendo com ela 10 filhos. O czar faleceu no dia 13 de julho de 1645, sendo sepultado na Catedral do Arcanjo Miguel, localizada na Praça das Catedrais, no Kremlin de Moscou. A adaptação de alguns nomes conforme o livro Os Romanov, 1613-1918, autor Simon Sebag Montefiore. Muito obrigado e até a próxima!